Você já percebeu que todo mundo acha que conhece a Bíblia, mas quase ninguém realmente sabe como ela surgiu? É curioso, porque crescemos ouvindo histórias, versículos, frases soltas, promessas, mas quase nunca alguém nos conta a história por trás da história. E talvez você nem imagine, mas o livro que está na sua casa passou por guerras, perseguições, cópias manuscritas feitas à luz de lamparinas e decisões que mudaram o rumo da fé de milhões de pessoas. É quase inacreditável pensar que algo tão antigo conseguiu atravessar milênios e chegar até nós como um tesouro preservado em cada detalhe. Deixa-me falar algo que talvez você nunca tenha escutado. A Bíblia que você lê hoje não é apenas um livro. É o resultado de uma jornada tão complexa e tão surpreendente que quando você conhece cada capítulo dessa trajetória, cada página parece ganhar um peso completamente novo. Muitas pessoas passam a vida inteira sem saber que existiram diferentes versões, diferentes tradições e até livros debatidos por séculos antes de aparecerem como parte da Bíblia que conhecemos. E isso não enfraquece a fé. Na verdade, a fortalece. Porque quando você entende como tudo foi preservado, você percebe que existe algo maior sustentando essa história. E talvez você já tenha sentido isso. Uma sensação de que existe algo mais profundo ali. Um detalhe que nunca te explicaram. Uma dúvida que ficou escondida por anos ou aquela curiosidade que surge de repente. Como tudo isso começou? Quem escreveu? Quem preservou? Quem definiu o que entrava e o que ficava de fora? Porque no fundo, mesmo que ninguém admita, essa curiosidade existe. E hoje, finalmente, ela vai ser respondida. Então respira fundo e se prepara. Porque o que você vai descobrir aqui não é opinião, não é doutrina, não é especulação. É história. É contexto. É registro. É a origem da Bíblia, como você nunca viu. Uma jornada que atravessa desertos, impérios, povos e séculos inteiros. Uma história tão rica e tão complexa que parece impossível que tudo isso tenha sobrevivido até hoje. E exatamente por isso, ela é tão extraordinária. Agora que você já entrou nessa jornada comigo, precisamos voltar no tempo, não um pouco, mas milhares de anos atrás. Antes das igrejas, antes dos profetas conhecidos, antes até dos primeiros livros surgirem. Para entender a Bíblia, precisamos entender o mundo em que ela nasceu. E esse mundo não era um lugar simples, pelo contrário. Era um mundo movido por tradições orais, onde histórias eram passadas de geração em geração, não por escritos, mas pela memória dos mais velhos. Era assim que povos transmitiam suas leis, seus mitos, suas crenças e até suas histórias de origem. Naquele tempo, escrever não era comum. Era um privilégio de poucos. A maioria das civilizações dependia da fala, dos contadores de histórias, dos líderes que repetiam narrativas para manter viva a identidade do povo. E é dentro desse cenário que começam a surgir os primeiros elementos que mais tarde dariam origem ao que chamamos de Bíblia. Antes de Moisés, antes das tábuas, antes dos pergaminhos, existia apenas a tradição oral. Histórias sobre criação, sobre pactos, sobre povos, sobre jornadas que marcavam profundamente a memória coletiva das comunidades antigas. Espace, quando finalmente a escrita começou a se desenvolver, primeiro em tabuletas de argila, depois em papiros e pergaminhos, o mundo mudou. As palavras deixaram de depender apenas da memória humana e passaram a ser registradas. E isso transformou tudo. Porque registrar uma história significa dar a ela uma permanência que ultrapassa gerações. E foi nesse momento da história humana que se abriu o caminho para o registro das primeiras tradições hebraicas, aquelas que mais tarde se tornariam a base dos livros iniciais da Bíblia. Mas, por que registrar? Por que transformar tradições orais em textos? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Porque um povo sem memória escrita,
corre o risco de perder sua identidade, e os hebreus sabiam disso. Cada acontecimento marcante, cada palavra profética, cada pacto era considerado tão sagrado que precisava ser preservado. Assim, pouco a pouco, histórias que antes eram apenas faladas começaram a ser escritas por escribas dedicados, homens treinados para registrar com precisão e reverência cada detalhe. E esse é apenas o começo da nossa jornada, porque a partir daqui, a história não só fica mais profunda, como muito mais surpreendente. A origem dos primeiros textos bíblicos é repleta de eventos, decisões e detalhes que revelam um processo muito mais complexo do que a maioria imagina. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. Quando falamos sobre os primeiros textos bíblicos, muita gente imagina Moisés segurando tábuas de pedra com uma luz brilhante ao redor. Mas a verdade é que essa imagem simplificada esconde um processo muito mais profundo, cuidadoso e fascinante. Para entender como os primeiros livros da Bíblia nasceram, nós precisamos voltar aos bastidores da história, porque nada do que se tornou escritura surgiu por acaso. Cada palavra, cada relato e cada registro foi moldado por séculos de memória, fé, cultura e sobrevivência. Antes de existir o Pentateuco como conhecemos hoje, existiam histórias transmitidas entre famílias e tribos inteiras. Histórias sobre a criação, sobre os patriarcas, sobre lutas espirituais e jornadas físicas. E esses relatos eram tão importantes, tão centrais para a identidade do povo hebreu, que eram repetidos inúmeras vezes para que nunca se perdessem. E era justamente essa repetição, confiada aos mais sábios e experientes, que garantia a precisão das tradições orais. Naquela época, esquecer um detalhe era mais do que um erro, era um desrespeito à história do próprio povo. É nesse contexto que surge a figura de Moisés, não como um escritor sentado diante de um pergaminho, mas como alguém que viveu acontecimentos profundos, recebeu instruções divinas e liderou um povo inteiro em meio a desertos e desafios. As tradições mais antigas do povo hebreu foram organizadas e registradas durante e após o período de Moisés, mas não da maneira moderna que imaginamos. Muitos estudiosos afirmam que Moisés iniciou a escrita de algumas partes, especialmente leis e registros importantes, mas a preservação e a organização final desses textos envolveram outros escribas ao longo do tempo, sempre com o mesmo senso de reverência. Os escribas eram fundamentais. Eles não eram simples copiadores, eram guardiões do texto. Tinham treinamentos rigorosos, precisavam dominar a escrita, os materiais e a precisão. Um erro podia significar recomeçar tudo. Cada letra tinha peso, cada palavra tinha valor. E isso explica por que, mesmo após milhares de anos, os textos do Antigo Testamento preservam uma consistência impressionante quando comparados entre manuscritos encontrados em regiões diferentes. A margem de erro é tão pequena que chega a surpreender até pesquisadores modernos. Mas não foram apenas escribas que moldaram os primeiros textos. A história do povo hebreu influenciou diretamente o conteúdo registrado. Guerras, exílios, povos inimigos, alianças políticas, milagres, tragédias, tudo isso foi registrado porque representava mais do que eventos. Representava a ação de Deus no meio do povo. E, aos olhos dos hebreus, registrar essas ações era registrar a própria identidade espiritual da nação. Um exemplo marcante disso é o período do exílio babilônico, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Existe um consenso entre historiadores de que esse foi um dos momentos mais importantes para a consolidação das Escrituras. Um povo que perde sua terra e sua liberdade percebe ainda mais a necessidade de preservar sua fé. Foi durante ou logo após esse período que muitos textos foram organizados, editados e fortalecidos como registros definitivos, para que nada fosse esquecido. Essa necessidade de preservação
É o que explica a riqueza de detalhes, genealogias e relatos presentes nos primeiros livros da Bíblia. E algo que vale mencionar é o papel da arqueologia moderna nesse processo de entendimento. Escavações em regiões como o Oriente Médio revelaram tábuas, inscrições e textos contemporâneos aos acontecimentos bíblicos, que confirmam práticas culturais, leis e tradições citadas nos livros mais antigos. Isso não apenas fortalece a credibilidade histórica da Bíblia, como oferece um pano de fundo ainda mais claro sobre como os primeiros textos foram registrados. Outro detalhe importante é que os primeiros escritos não eram divididos em capítulos e versículos como vemos hoje. Eram textos contínuos, sem numerações, sem separações. A divisão atual só veio séculos depois para facilitar leitura, estudo e memorização. Ou seja, no início, a Bíblia era mais narrativa do que estrutura organizada. Era a história viva de um povo sendo registrada enquanto acontecia. Com o tempo, os textos foram se acumulando. Relatos, leis, profecias, cânticos, poesias. O Antigo Testamento não surgiu de uma vez só. Ele foi sendo construído ao longo de séculos, como um grande mosaico formado por muitas peças. E cada peça tinha um valor espiritual e histórico profundo. Nada era registrado sem propósito. Nada era incluído sem critérios. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. Como esses textos vindos de séculos diferentes e autores diferentes foram compilados, organizados e finalmente reconhecidos como a coleção sagrada que hoje chamamos de Antigo Testamento. Para entender como o Antigo Testamento se formou, precisamos imaginar algo totalmente diferente do que vemos hoje. Nada de livros encadernados, divisões por capítulos ou coleções organizadas. No início, o que existia eram textos espalhados, cópias feitas à mão, pergaminhos guardados em templos, registros mantidos por sacerdotes e escribas dedicados. O processo de formação do Antigo Testamento não foi rápido, não foi simples e, principalmente, não foi linear. Ele aconteceu ao longo de séculos, acompanhando o desenvolvimento e as lutas do próprio povo de Israel. Cada livro do Antigo Testamento nasceu de um contexto histórico específico. O livro de Isaías, por exemplo, reflete 3 momentos diferentes da história de Israel, o que mostra que ele não surgiu de uma única vez. Os Salmos foram escritos ao longo de gerações, por autores diferentes, em momentos de alegria, guerra, luto e celebração. O livro de Provérbios recebeu contribuições que atravessaram séculos. Já Neemias e Esdras carregam o peso de reconstrução nacional. Essa diversidade mostra que a Bíblia não é apenas um livro. Ela é uma biblioteca inteira, composta por estilos literários diferentes e múltiplas vozes que convergem para uma só narrativa espiritual. A pergunta que surge é: como esses livros se tornaram um conjunto? Como foram reconhecidos como escritura? O processo foi cuidadoso, reverente e profundamente comunitário. Não existia um único líder dizendo: isso entra e isso não entra. Pelo contrário, havia critérios claros, baseados em tradição, fidelidade histórica, autoridade profética e coerência espiritual. Um dos critérios mais importantes era a antiguidade e a aceitação comunitária. Para um livro ser considerado sagrado, ele precisava ser usado nas práticas religiosas do povo, citado por figuras importantes, lido em assembleias e visto como inspirado. Por isso, livros como Gênesis e Êxodo, que estavam profundamente enraizados na identidade judaica, sempre foram reconhecidos como textos fundamentais. Eles formavam as bases da fé e da história do povo, e isso por si só já os colocava em um lugar de destaque. Outro critério era a autoria. Mesmo quando não se sabia exatamente quem escreveu, era essencial que o livro estivesse ligado a uma figura de autoridade, como profetas, reis ou líderes espirituais. Por isso, livros associados a Moisés, Davi, Isaías ou Jeremias sempre foram vistos com credibilidade.
Essa ligação reforçava a confiança e fortalecia sua inclusão no conjunto sagrado. A preservação dos textos também foi algo extraordinário. O povo judeu tinha um cuidado extremo com a cópia e transmissão das Escrituras. Escribas treinavam durante anos para garantir que nada fosse alterado. Eles contavam letras, palavras e linhas para ter certeza de que a cópia era idêntica ao original. Um simples erro podia invalidar um pergaminho inteiro. Essa dedicação explica por que manuscritos encontrados milhares de anos depois mostram uma fidelidade textual quase inacreditável. Especialmente no caso dos manuscritos do Mar Morto. Falando neles, os manuscritos do Mar Morto são uma das descobertas mais importantes da história bíblica. Encontrados em 1947, em cavernas próximas ao Mar Morto, esses manuscritos continham cópias de livros bíblicos que datavam de cerca de 2 séculos antes de Cristo. Quando comparados com as versões modernas, a precisão entre os textos chamou a atenção do mundo inteiro. A descoberta serviu como confirmação histórica e textual da preservação fiel das Escrituras ao longo dos séculos. Outro ponto fascinante é que, durante muito tempo, a Bíblia hebraica não tinha exatamente a mesma organização que vemos nas Bíblias cristãs. O Antigo Testamento judeu, chamado de Tanakh, era dividido em 3 partes: a Torá, os profetas e os escritos. Essa divisão reflete a forma como a tradição judaica entendia a importância e o uso de cada texto. No entanto, mesmo com uma organização diferente, o conteúdo essencial era o mesmo que encontramos hoje nas Bíblias protestantes e católicas. O processo de canonização, ou seja, o reconhecimento oficial dos livros como escritura, não aconteceu num único momento ou em um único concílio, como muitos pensam. Ele foi gradual. Conforme os profetas falavam, conforme a história avançava, e conforme novos registros surgiam, o povo começava a reconhecer aquilo como inspirado. Não era uma decisão humana isolada. Era uma percepção coletiva de algo que carregava autoridade espiritual. Livros como Daniel, Ezequiel e Esther, por exemplo, tiveram maior debate, não por serem questionáveis, mas porque surgiram em contextos históricos complexos e tiveram uma aceitação comunitária gradual. Eventualmente, todos eles foram reconhecidos como parte essencial da história e da fé judaica, consolidando o conjunto que conhecemos hoje. Ao chegar nesse ponto da jornada, uma coisa fica clara. O Antigo Testamento não é um agrupamento de textos antigos simplesmente porque pareciam relevantes. Ele é uma coleção viva, formada com critérios rígidos, preservada com reverência e transmitida com precisão. É o testemunho da fé de um povo e, ao mesmo tempo, uma âncora espiritual que atravessou séculos. Quando abrimos a Bíblia e passamos do livro de Malaquias para o Evangelho de Mateus, dá a impressão de que tudo aconteceu rapidamente. Porém, entre essas 2 páginas existe um intervalo de aproximadamente 400 anos. Um período conhecido como os 400 anos de silêncio. Silêncio não porque Deus deixou de agir, mas porque não houve profetas conhecidos falando oficialmente ao povo, nem novos livros bíblicos sendo escritos. Mas apesar desse aparente silêncio espiritual, esse foi um dos períodos mais turbulentos, importantes e decisivos da história judaica. Sem entender o que aconteceu nesses séculos, é impossível compreender o ambiente em que Jesus nasceu e o surgimento do Novo Testamento. Tudo começa com a queda do Império Babilônico. Depois do exílio, Israel passa a viver sob domínio de grandes potências mundiais. Primeiro os persas, que permitiram que o povo voltasse à sua terra. Depois, um momento de relativa estabilidade. Mas logo em seguida surge Alexandre o Grande, conquistando praticamente todo o mundo conhecido em uma velocidade impressionante. Onde Alexandre passava, ele deixava uma marca profunda. A cultura grega, não apenas no idioma, mas na filosofia, na arquitetura, nas leis, no pensamento. Essa influência, chamada de helenização, transformou radicalmente o mundo judaico.
Do dia para a noite, o povo de Israel teve que lidar com uma avalanche de ideias gregas. O modo de pensar grego era fascinante, racional, artístico, mas também perigoso para a fé judaica, porque valorizava deuses, costumes e práticas que confrontavam diretamente as leis de Moisés. E é nesse choque cultural que surgem conflitos profundos. Muitos judeus se encantaram com o estilo de vida grego. Outros resistiram com todas as forças para manter sua identidade espiritual. O resultado foi tensão, divisões internas e até perseguições. Após a morte de Alexandre, seu império se fragmentou, e a região da Judéia ficou no meio de disputas entre dois reinos, os Seleucidas e os Ptolomeus. Durante um tempo, os judeus viveram sob relativa paz. Mas quando o domínio passou para Antíoco IV Epifânio, tudo mudou. Antíoco tentou erradicar a fé judaica, proibiu práticas religiosas, tentou impor a cultura grega à força e até profanou o templo em Jerusalém. Esse momento foi tão traumático que deu origem à famosa Revolta dos Macabeus. A Revolta dos Macabeus foi um dos episódios mais heróicos da história de Israel. Um pequeno grupo de judeus se levantou contra um dos exércitos mais poderosos da época, e contra todas as probabilidades, venceu. Essa vitória possibilitou a purificação do templo, evento que deu origem à festa de Hanukkah, celebrada até hoje. Foi um símbolo de resistência espiritual e cultural, mas também revelou algo muito importante. O povo estava sedento por um libertador. Um Messias, que não apenas restaurasse a espiritualidade, mas também libertasse o povo do domínio estrangeiro. Depois da revolta dos Macabeus, por um breve período, Israel voltou a ter autonomia. Foi a dinastia dos Hasmoneus. No entanto, conflitos internos, disputas políticas e alianças mal feitas abriram espaço para uma nova potência, Roma. E quando Roma estendeu seu domínio sobre a Judéia, tudo mudou outra vez. Os romanos eram organizados, duros, eficientes e cruéis com rebeliões. Eles instalaram governadores e cobraram impostos pesados. Esse clima de opressão e injustiça aumentou ainda mais o anseio por um Messias. Nesse contexto, surgem grupos que vemos no Novo Testamento: fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Cada grupo tinha uma visão diferente sobre como Israel deveria viver e reagir diante da ocupação romana. Os fariseus defendiam uma vida de separação e obediência rígida à lei. Os saduceus, ligados à elite sacerdotal, buscavam conciliação política com Roma. Os essênios se afastavam da sociedade, acreditando que a corrupção espiritual havia tomado conta do templo. Já os zelotes eram revolucionários que queriam derrubar Roma à força. É durante esse período também que surgem vários escritos judaicos, que, embora importantes historicamente, não foram reconhecidos como canônicos. Esses escritos, conhecidos como livros apócrifos e pseudepígrafos, tentavam explicar a história, a espiritualidade e a expectativa messiânica. Eles revelam a tensão, a angústia e a busca do povo por respostas em meio à opressão. Embora não façam parte da Bíblia hebraica, eles ajudam a entender o clima emocional e espiritual dos judeus à espera do Messias. Outro ponto fascinante é que durante esses séculos, a tradução das escrituras hebraicas para o grego se tornou necessária. Muitos judeus, vivendo em comunidades espalhadas pelo Império, já não falavam hebraico fluentemente. Isso levou à criação da famosa Septuaginta, uma tradução extremamente importante, usada amplamente no tempo de Jesus e citada pelos autores do Novo Testamento. Essa tradução abriu caminho para que a mensagem das Escrituras alcançasse um público muito maior. Assim, quando chegamos ao início dos Evangelhos, não estamos diante de um povo calmo e estável. Estamos diante de um povo cansado, pressionado política e espiritualmente, dividido internamente e desesperado por esperança. Cada família tinha histórias de sofrimento, injustiça, perda e resistência. É exatamente nesse ambiente carregado que Jesus aparece. Quando analisamos a Bíblia como um todo, algo extraordinário começa a aparecer diante dos nossos olhos. É como se um fio invisível costurasse cada parte, cada história, cada personagem.
transformando um conjunto de livros escritos ao longo de séculos em um único enredo coerente. E aqui está uma das coisas que mais fascinam estudiosos ao redor do mundo. Mesmo com contextos culturais diferentes, idiomas diferentes e autores que viveram em realidades completamente distintas, a mensagem central segue apontando para uma mesma direção: a redenção, a restauração, a esperança. Não é exagero dizer que nenhum outro livro da história humana possui essa mesma consistência profunda. Mas para entender a força dessa unidade, precisamos entrar em um dos capítulos mais impressionantes do próprio desenvolvimento do texto bíblico. Um capítulo que envolve reis, escribas, governantes poderosos e também momentos de profunda crise espiritual. É um período em que a preservação da palavra parecia ameaçada e ainda assim sobreviveu contra toda probabilidade. Hoje vamos explorar como as mudanças políticas, as invasões e as transformações históricas acabaram moldando a forma como a Bíblia chegaria até nós. E o ponto de partida dessa jornada é a Era dos Reis de Israel. Após a época dos juízes, o povo clamou por um rei para governá-los. Saul foi o primeiro, seguido por Davi e depois Salomão. Durante esse período, não apenas surgiram mudanças sociais e militares, mas também literárias. Muitos salmos atribuídos a Davi refletem momentos específicos do seu reinado e mostram como a fé do povo influenciava diretamente a produção de textos sagrados. Além disso, Salomão foi responsável por organizar provérbios e promover o desenvolvimento de escritos sapienciais que se tornariam parte essencial do Antigo Testamento. Só que, após Salomão, o reino se divide e aí começam os conflitos mais intensos. Israel ao norte e Judá ao sul. Com essa divisão, surgem diferentes tradições, diferentes pressões políticas e diferentes ameaças externas. O reino do norte acaba caindo primeiro quando a Assíria invade e dispersa as 10 tribos, o que conhecemos como a diáspora assíria. Essa tragédia histórica não apenas destruiu cidades e famílias, mas também colocou em risco manuscritos e tradições orais que vinham sendo transmitidas por gerações. No entanto, algumas dessas tradições foram preservadas por profetas que ainda permaneciam ativos, como Oséias e Amós, que denunciaram injustiças e registraram mensagens de advertência e esperança. Enquanto isso, no Reino do Sul, Judá continua existindo por mais algum tempo. Profetas como Isaías, Miqueias e Jeremias começam a registrar não apenas mensagens espirituais, mas também análises sociais, políticas e até econômicas do período. Isso é fascinante, porque mostra que a Bíblia não foi escrita em um vácuo espiritual, mas sim dentro de um contexto histórico turbulento. Cada livro carrega as marcas de guerras, alianças, traições, colapsos e restaurações. É como se a história humana estivesse entrelaçada com a revelação divina, criando um registro que atravessa o tempo com uma profundidade impressionante. Mas o momento mais crítico dessa fase acontece com o exílio babilônico. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo e leva grande parte da população cativa, a sensação era de que tudo estava perdido. O templo, centro espiritual de Israel, havia sido destruído. A cidade santa estava em ruínas, e o povo se via longe da terra prometida. Em momentos assim, qualquer cultura poderia ter desaparecido. Vários povos da antiguidade foram engolidos pelo tempo exatamente após eventos assim. Mas com Israel foi diferente. Curiosamente, é durante o exílio que muitos estudiosos acreditam que grande parte da organização final do texto bíblico ocorreu. Sacerdotes e escribas, agora longe da terra natal, sentiram a necessidade de preservar tudo o que restava da identidade do povo. E foi nesse período que escritos antigos foram revisados, compilados e estruturados para garantir que nenhuma memória fosse perdida.
Isso inclui partes da Torá, reflexões profundas que mais tarde fariam parte de livros como Crônicas e até mesmo Profecias, que ganhariam forma definitiva. Esse processo no exílio também explica por que a Bíblia tem camadas tão ricas de significado. Quando um povo atravessa dor, perda, saudade e crise existencial, sua escrita se torna mais profunda. E é justamente essa profundidade que faz com que milhões de pessoas até hoje encontrem consolo nas Escrituras. Após décadas, quando o exílio finalmente termina e o povo retorna para Jerusalém, surge outra figura fundamental para a história bíblica: Esdras, um escriba respeitado, profundamente dedicado às Escrituras, responsável por ensinar a lei ao povo e reorganizar a vida espiritual de uma nação devastada. Ele não apenas preservou textos, mas também conduziu o povo a um reencontro com sua identidade espiritual. Muitos consideram Esdras um dos pilares da formação final do Antigo Testamento. E note como tudo se encaixa. Desde Davi até Esdras, passando por reis, profetas, destruições e reconstruções, há um fio contínuo que reforça o propósito central da Bíblia. Um Deus que permanece fiel, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Uma mensagem que triunfa sobre guerras, exílios, impérios e até sobre a própria passagem do tempo. Se você observar bem, vai perceber que cada etapa histórica não enfraqueceu a Bíblia. Pelo contrário, cada crise fortaleceu sua preservação. Cada ameaça impulsionou novas compilações. Cada queda trouxe uma nova revisão que tornava o texto ainda mais sólido e coerente. E é exatamente por isso que até hoje ela continua sendo um dos livros mais estudados, mais traduzidos e mais influentes da história humana. Quando avançamos para o período pós-exílio, entramos em uma das fases mais transformadoras e, ao mesmo tempo, menos comentadas da história bíblica. É curioso perceber como muitos leitores passam rápido por essa época, sem entender o tamanho da influência que ela teve na formação final do texto que temos hoje. Depois de décadas na Babilônia, o retorno para Jerusalém não significou simplesmente voltar para casa. Significou reconstruir do zero uma identidade espiritual, cultural e até emocional. Imagine um povo que cresceu ouvindo sobre sua terra, mas que agora precisava reaprender a viver nela. Nesse período, duas figuras se destacam de forma gigantesca: Esdras e Neemias. Esdras, como você lembra da parte anterior, era o escriba que carregava um zelo profundo pela preservação da lei. Mas Neemias era o governador que recebeu a missão de reconstruir a cidade fisicamente, começando pelos muros. Essa parceria entre força administrativa e restauração espiritual moldou não apenas Jerusalém, mas o próprio modo como o povo se relacionava com as Escrituras. E há um detalhe fascinante sobre essa fase: a leitura pública da lei. Quando Esdras reúne o povo e começa a ler a Torá em voz alta, algo extremamente significativo acontece. Pela primeira vez em décadas, famílias inteiras ouviam novamente as palavras que definiram sua identidade. O texto bíblico começa então a ocupar um papel central e diário na vida do povo. Isso dá origem a práticas como a explicação da lei, a interpretação comunitária e o fortalecimento das sinagogas, que surgem justamente no período pós-exílico como centros de estudo e oração. Isso tudo contribuiu para uma nova cultura de leitura e interpretação que fortaleceria ainda mais a preservação do texto. Mas há uma outra peça nessa história que poucos consideram: o surgimento dos escribas como uma classe altamente especializada. Esses homens tinham uma responsabilidade gigantesca. Cada letra tinha valor. Cada palavra precisava ser copiada com precisão absoluta. Eles trabalhavam com regras rígidas. Se uma letra ficasse torta demais, se uma palavra ficasse apertada ou espaçada além do permitido, o pergaminho inteiro podia ser descartado. Esse nível extremo de cuidado não era exagero.
Era a forma de garantir que nenhuma variação, nenhum erro e nenhuma interpretação incorreta se infiltrasse no texto ao longo das gerações. Essa tradição é uma das razões pelas quais cópias tão antigas da Bíblia, encontradas séculos depois, como os manuscritos do Mar Morto, mostraram uma consistência impressionante com os textos modernos. E aqui entramos em um momento chave da história: o período intertestamentário, aquele cerca de 400 anos entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo. Esse intervalo é frequentemente chamado de período de silêncio, mas a verdade é que ele foi tudo menos silencioso. Na ausência de novos profetas, surgiram novas formas de pensamento, novas interpretações, novos confrontos religiosos e principalmente novos impérios que passariam a dominar o mundo conhecido. Primeiro os persas, depois os gregos, liderados por Alexandre o Grande. E quando Alexandre morre, seus generais dividem o império. E um desses reinos, o Seleucida, passa a dominar a região de Israel. É nesse período que a cultura grega começa a influenciar fortemente o povo judeu, trazendo filosofia, educação, arte e novos modos de pensar. Só que essa influência também gera tensão. Muitos judeus passam a adotar costumes gregos, enquanto outros lutam para preservar sua identidade religiosa. Esse conflito culmina na revolta dos Macabeus, um dos movimentos mais marcantes da história judaica. A vitória dessa revolta leva à rededicação do templo, evento lembrado até hoje na festa de Hanukkah. Mas além das guerras e conflitos, esse período também contribui para o desenvolvimento de uma nova literatura judaica, que inclui livros históricos, poéticos e filosóficos que ajudaram a moldar o pensamento religioso da época. Mesmo que nem todos esses escritos tenham entrado no cânon bíblico, eles influenciaram profundamente a mentalidade que encontraremos no Novo Testamento. E então chegamos ao ponto em que Roma entra em cena. Com a expansão do Império Romano, estradas, rotas comerciais e uma estabilidade política relativa se espalham pelo mundo. O latim se junta ao grego como língua dominante. E é nesse ambiente que um acontecimento totalmente inesperado mudaria a história para sempre: o nascimento de Jesus. Antes de falarmos sobre o impacto dele no texto bíblico, precisamos entender o cenário religioso da época. Os fariseus, que valorizavam a tradição oral e defendiam uma interpretação rígida da lei. Os saduceus, mais ligados à elite sacerdotal e ao templo. Os essênios, um grupo separado que buscava pureza e vivia em comunidades isoladas. E os zelotes, que defendiam a resistência armada contra Roma. Cada grupo tinha sua visão sobre a fé, sobre o Messias e sobre o futuro de Israel. E dentro desse ambiente complexo, com tradições antigas e conflitos internos, a mensagem de Jesus começaria a se espalhar. E é nesse ponto que percebemos algo muito interessante. Todo o Antigo Testamento, desde a criação, passando por Abraão, Moisés, Davi e os profetas, apontava para esse momento. Até mesmo os períodos de exílio e silêncio contribuíram para preparar o cenário exato em que a história de Jesus faria sentido. Nada é por acaso. Cada etapa serviu para lapidar a identidade espiritual do povo e pavimentar o caminho para o acontecimento mais marcante da Bíblia. Quando entramos finalmente no período do Novo Testamento, percebemos que tudo o que veio antes não foi apenas história, mas preparação. Cada profecia, cada evento, cada transformação espiritual construiu o cenário perfeito para a chegada daquele que mudaria tudo. O nascimento de Jesus não foi apenas o surgimento de um líder religioso, foi o ponto de virada da história humana. E é aqui que o estudo da formação da Bíblia se torna ainda mais fascinante, porque agora começamos a lidar com testemunhas oculares, registros diretos e relatos de pessoas que viveram e andaram ao lado dele. Jesus inicia seu ministério aos 30 anos em uma época politicamente tensa e religiosamente fervorosa. Sua mensagem não se encaixava nos moldes dos fariseus, não fazia parte do sistema dos saduceus,
e nem se limitava ao separatismo dos essênios. Ele falava de um reino não baseado em poder militar, mas em transformação interna. Um reino que começava no coração e que se expressava no amor, na misericórdia, na justiça e na reconciliação. Isso atraiu multidões, mas também despertou oposição. E é exatamente essa combinação de impacto e conflito que motivou tantas pessoas a registrarem seus ensinamentos. Os evangelhos surgem nesse contexto, e aqui entra um ponto crucial. Jesus não escreveu nenhum livro. Ele ensinava usando histórias, parábolas, metáforas e exemplos do cotidiano que poderiam ser lembrados com facilidade. Quem registrou sua vida e suas palavras foram seus seguidores. E isso tem um peso enorme para a credibilidade histórica dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram ficção. Eles organizaram relatos, testemunhos e experiências vividas, com o objetivo de preservar para as futuras gerações aquilo que estavam testemunhando. Marcos é considerado por muitos estudiosos como o evangelho mais antigo. Curto, direto, dinâmico, provavelmente baseado nos relatos de Pedro. Mateus escreve para judeus, conectando cada detalhe da vida de Jesus com as profecias do Antigo Testamento. Lucas, médico e historiador, declara abertamente que investigou tudo minuciosamente para oferecer um relato ordenado. E João, o mais teológico, mergulha na identidade divina de Cristo com uma profundidade única. A diversidade desses 4 evangelhos não cria contradição. Pelo contrário, funciona como 4 câmeras filmando o mesmo evento de ângulos diferentes. Mas como esses textos, escritos décadas após a ressurreição, chegaram até nós? Aqui voltamos ao trabalho dos escribas e à transmissão manuscrita. As primeiras comunidades cristãs faziam cópias e mais cópias dos evangelhos, das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Era comum que cristãos se reunissem para ler esses escritos, e a necessidade de preservá-los aumentava à medida que o número de seguidores crescia. E há uma informação muito interessante. Por volta do 2º século, já existia uma grande consistência entre as listas dos textos considerados inspirados pelas comunidades. Isso mostra que a seleção dos livros não foi um processo tardio e político, como alguns sugerem, mas sim algo orgânico, baseado na experiência viva das igrejas. Antes mesmo dos concílios, cristãos de regiões completamente diferentes já tratavam os mesmos livros como escritura. Isso é surpreendente, principalmente quando pensamos que essas comunidades estavam espalhadas pelo Império Romano, sem internet, sem telefone, sem nenhum meio rápido de comunicação. Ainda assim, a unidade era notável. Isso aconteceu porque o critério principal para reconhecer um texto como inspirado era claro. Precisava ter origem apostólica. Precisava estar conectado a testemunhas oculares, ou a pessoas diretamente ensinadas por elas. Além disso, o conteúdo precisava estar em harmonia com a doutrina de Jesus, e não contrariar aquilo que já era aceito pela comunidade cristã desde o início. Outro ponto fascinante é o papel das cartas de Paulo. Escritas para orientar igrejas específicas, corrigir conflitos, fortalecer os irmãos e esclarecer dúvidas teológicas, essas cartas circulavam entre várias comunidades. Alguns grupos copiavam os manuscritos recebidos e enviavam para outras igrejas. Isso ajudou a espalhar os ensinamentos rapidamente e também contribuiu para que os textos fossem preservados com grande fidelidade. Em muitos dos manuscritos antigos encontrados, percebemos pouquíssimas variações entre as cópias, o que comprova o cuidado extremo dos cristãos em transmitir exatamente aquilo que receberam. E então chegamos a um dos momentos mais delicados da história do cristianismo: as perseguições. Durante os primeiros 3 séculos, ser cristão significava viver sob risco constante. Imperadores romanos como Nero, Domiciano
e Diocleciano aplicaram medidas severas contra quem se recusava a adorar o imperador ou participar de cultos pagãos. Muitos manuscritos foram destruídos. Muitas vidas foram perdidas. Mas de forma impressionante, a fé continuou crescendo. E quanto mais tentavam destruí-la, mais ela se fortalecia. Tertuliano, um escritor cristão do segundo século, afirmou algo poderoso. O sangue dos mártires é a semente da Igreja. E essa resistência também explica por que o cuidado com a preservação das Escrituras aumentou ainda mais durante esse período. Em meio às perseguições, cristãos escondiam manuscritos, copiavam versões menores para fácil transporte e memorizavam grandes porções do texto. É por isso que hoje temos milhares de manuscritos gregos, latinos, coptas e siríacos. Muitos deles extremamente antigos, que permitiram reconstruir com precisão quase absoluta o texto do Novo Testamento. Quando olhamos para tudo isso junto, percebemos algo extraordinário. A Bíblia não foi preservada apenas por disciplina, mas por amor. Um amor tão profundo que pessoas arriscaram suas vidas para garantir que cada palavra chegasse até nós intacta. Agora que entendemos como os textos foram escritos, copiados e preservados ao longo dos séculos, chega o momento de explorar uma das partes mais polêmicas e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas da história da Bíblia. O processo do cânon, em outras palavras, como definiram quais livros entrariam no conjunto das Escrituras Sagradas e quais ficariam de fora. Esse assunto costuma gerar debates, teorias e até acusações infundadas. Mas quando olhamos para as evidências históricas reais, vemos que o processo foi muito mais orgânico e transparente do que muitos imaginam. Para começar, é importante lembrar que o Antigo Testamento já era reconhecido pelos judeus muito antes do surgimento do cristianismo. Jesus, os apóstolos e as primeiras igrejas liam e citavam esses textos como escritura. Portanto, o foco da discussão sobre cânon está principalmente no Novo Testamento. E aqui entra algo fascinante. Não houve um momento específico em que um grupo secreto se reuniu em uma sala trancada para decidir arbitrariamente o que entraria ou não na Bíblia. O que houve foi um reconhecimento progressivo baseado em critérios claros que já estavam sendo praticados desde o século I. O primeiro critério era a apostolicidade. Um livro precisava ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém diretamente ligado a um deles, como Marcos com Pedro ou Lucas com Paulo. Isso garantia que o conteúdo estivesse conectado à fonte original dos ensinamentos de Jesus. O segundo critério era a ortodoxia. O texto precisava estar de acordo com aquilo que já havia sido ensinado desde o início pelas comunidades cristãs, sem contradizer a mensagem central do Evangelho. O terceiro critério era o uso contínuo. Um livro só era reconhecido como escritura se fosse amplamente usado nas igrejas durante o culto, a pregação e o ensino. Esse critério é importante porque evita que textos regionais, isolados ou influenciados por grupos específicos ganhassem peso indevido. Quando analisamos escritos de cristãos antigos como Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Orígenes, percebemos que eles já citavam praticamente todos os livros que hoje fazem parte do Novo Testamento como escritura, muito antes de qualquer concílio. Isso mostra que o reconhecimento dos livros não foi imposição, mas consenso natural das comunidades. Um dos registros históricos mais significativos é o fragmento muratoriano, datado provavelmente do século II. Esse documento lista os livros que eram aceitos como autoritativos pelas igrejas da época, e surpreendentemente, essa lista se aproxima muito da Bíblia que temos hoje. Isso derruba completamente a ideia de que o cânon foi definido apenas séculos depois, ou com motivações políticas. Então, o que os concílios fizeram? Eles não criaram o cânon. Eles confirmaram formalmente aquilo que as igrejas já vinham usando há muito tempo. Foi como oficializar uma realidade que já era amplamente reconhecida. O Concílio de Hipona em 393 e o Concílio de Cartago em 397
apenas colocaram por escrito as decisões que refletiam o consenso da época. E esses concílios não estavam criando nada, apenas validando algo que já vinha sendo vivido. Outro ponto muito importante é que os livros que foram deixados de fora, como os chamados evangelhos apócrifos, não foram rejeitados por perseguição ou censura, mas porque simplesmente não atendiam aos critérios. Muitos foram escritos muito tarde, séculos depois dos apóstolos, e traziam doutrinas que contradiziam frontalmente os ensinamentos de Jesus. Por isso, não havia motivo para incluí-los. Era como comparar testemunhas oculares com relatos criados muito tempo depois. Naturalmente, as igrejas privilegiaram as fontes mais confiáveis. Depois dessa consolidação, outro capítulo impressionante começa. As traduções. O texto bíblico precisava alcançar pessoas de idiomas diferentes, e isso exigiu um trabalho monumental. Uma das primeiras traduções importantes foi a Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento usada na época de Jesus. Posteriormente, surgiu a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo no século IV. Jerônimo dedicou sua vida a garantir que as escrituras fossem traduzidas diretamente dos textos originais, e com precisão. Ele revisou cuidadosamente cada livro, comparando manuscritos e analisando nuances linguísticas. O trabalho dele se tornou referência por mais de 1000 anos. Mas não para por aí. À medida que o cristianismo se espalhava pela Ásia, África e Europa, novas traduções surgiam. Siríaco, copta, gótico, etíope e inúmeras outras línguas receberam versões das Escrituras. Isso é algo impressionante porque significa que a Bíblia sempre foi um livro destinado a ser compartilhado. Nunca foi pensada para ficar presa a uma elite ou a um pequeno grupo. Desde o início, a missão era torná-la acessível. E então chegamos à Idade Média. Um período marcado por preservação e, ao mesmo tempo, desafios. Os monges copistas dedicavam horas por dia à tarefa árdua de copiar à mão cada palavra, cada vírgula, cada linha. Isso exigia paciência, disciplina e profunda reverência. Enquanto castelos eram destruídos, reinos caíam e guerras sacudiam a Europa, estes monges estavam ali, silenciosamente, garantindo que o texto bíblico não desaparecesse. Graças a esse trabalho detalhista, hoje temos acesso a milhares de manuscritos medievais que confirmam a fidelidade impressionante do texto ao longo dos séculos. No entanto, a falta de acesso à leitura entre as pessoas comuns limitava quem podia estudar a Bíblia diretamente. E é exatamente isso que plantou a semente para o próximo grande movimento: a Reforma. Um período que marcaria profundamente nem apenas a fé cristã, mas também a própria história do Ocidente. Ao entrarmos na Reforma Protestante, alcançamos um dos momentos mais transformadores da história bíblica. Muitos acreditam que a Reforma foi apenas uma ruptura religiosa, mas na verdade, ela foi também um movimento linguístico, educacional e cultural, que redefiniu completamente o acesso à palavra de Deus. Até então, por muitos séculos, a Bíblia circulava majoritariamente em latim, um idioma que apenas clérigos e estudiosos podiam ler. As pessoas comuns dependiam das interpretações das autoridades religiosas. Isso criava um distanciamento enorme entre o texto e o povo. Não porque alguém quisesse esconder a verdade, mas porque as condições históricas e culturais haviam moldado assim. Mas tudo muda com a chegada de uma figura que se tornaria um divisor de águas: Martinho Lutero. Um monge agostiniano, teólogo brilhante e profundamente incomodado com a realidade espiritual da época. Ao questionar práticas e doutrinas que via como distorcidas, Lutero não apenas deu início a um movimento religioso, mas também reacendeu um desejo antigo: que a Bíblia fosse compreensível para todos. Ele acreditava que cada pessoa deveria ter acesso direto às Escrituras, sem depender exclusivamente da mediação de terceiros. Essa ideia, por mais simples que pareça hoje, era revolucionária demais naquele contexto.
E foi dentro dessa visão que Lutero tomou uma das decisões mais ousadas da história: traduzir a Bíblia para o alemão. Um alemão acessível, fluido, natural, escrito no jeito que o povo falava no dia a dia. Isso fez toda a diferença, porque sua tradução não apenas aproximou as pessoas da palavra, mas também ajudou a unificar o idioma alemão. Muitos estudiosos afirmam que o alemão moderno nasceu justamente a partir da tradução de Lutero. É impressionante como a Bíblia não apenas transformou vidas espirituais, mas também influenciou a formação cultural e linguística de nações inteiras. Mas se a reforma trouxe um sopro de mudança, foi a invenção da imprensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg, que transformou esse sopro em uma tempestade. Antes da imprensa, cada cópia da Bíblia levava meses ou até anos para ser concluída à mão. Com a imprensa tipográfica, milhares de exemplares podiam ser produzidos em menos tempo e com maior precisão. A famosa Bíblia de Gutenberg, impressa por volta de 1455, abriu portas para que o conhecimento saísse das mãos de poucos e se espalhasse por muitos. Pela primeira vez na história, a Bíblia podia ser reproduzida em larga escala. Esse avanço tecnológico multiplicou a velocidade da reforma. As traduções começaram a surgir em inglês, francês, espanhol, holandês, tcheco e muitas outras línguas europeias. Pessoas comuns agora tinham acesso ao texto sagrado. Era possível comparar traduções, estudar doutrinas, discutir interpretações e desenvolver uma fé mais pessoal. É por isso que o século XVI é considerado um dos períodos de maior explosão bíblica de todos os tempos. E aqui precisamos destacar outro gigante dessa história, William Tyndale. Ele foi responsável pela primeira tradução completa do Novo Testamento para o inglês, diretamente dos textos originais gregos. Seu trabalho influenciou profundamente traduções posteriores, incluindo a famosa King James Version, de 1611. Tyndale acreditava que até mesmo o homem mais simples, o camponês que guiava o arado, deveria conhecer as Escrituras melhor do que os próprios líderes religiosos. Essa visão lhe custou a vida. Ele foi perseguido, capturado e executado por traduzir a Bíblia. Mas seu legado continua vivo, já que grande parte do inglês bíblico moderno deriva do trabalho que ele iniciou. Esse é um ponto que devemos destacar. A história da Bíblia é também uma história de sacrifícios. Homens e mulheres dedicaram suas vidas, enfrentaram perseguições, arriscaram tudo para garantir que a palavra chegasse até nós com fidelidade e liberdade. A qualquer momento eles poderiam desistir, mas eles continuaram. E por causa disso, hoje podemos segurar uma Bíblia em nossas mãos e lê-la tranquilamente, sem medo, sem ameaças, sem barreiras. Esse privilégio é resultado de séculos de esforço, coragem e perseverança. Com o avanço das traduções e a popularização das Escrituras, outro fenômeno começou a acontecer. O surgimento das versões críticas que comparavam diversos manuscritos antigos para reconstruir com precisão o texto original. Isso foi possível porque arqueólogos, viajantes e estudiosos começaram a encontrar manuscritos cada vez mais antigos em monastérios, cavernas, bibliotecas e escavações. Um dos achados mais extraordinários aconteceu em 1947, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que incluíam textos bíblicos 1000 anos mais antigos do que qualquer cópia conhecida até então. E o mais impressionante, ao compará-los com as versões modernas, a precisão era gigantesca. Isso reforçou ainda mais a confiança na preservação fiel do texto ao longo dos séculos. À medida que o mundo se expandia, missionários passaram a levar a Bíblia para povos, tribos e nações que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Hoje, graças a esse esforço contínuo, as Escrituras estão disponíveis em milhares de idiomas. Mesmo línguas que antes não possuíam escrita foram sistematizadas por linguistas para que ganhassem uma Bíblia própria.
Esse processo não transformou apenas culturas espiritualmente, mas também culturalmente. A escrita, a educação, a organização comunitária. Tudo isso muda quando uma sociedade recebe um texto tão rico e influente quanto a Bíblia. E aqui chegamos a uma conclusão poderosa. A formação da Bíblia não foi obra de um grupo isolado. Foi um movimento que atravessou milênios, envolveu profetas, reis, escribas, apóstolos, monges, reformadores, tradutores, missionários e milhões de pessoas anônimas que deram sua contribuição silenciosa. A Bíblia é o resultado da maior corrente de preservação da história humana. Ao avançarmos pelo desenvolvimento histórico da Bíblia, durante a Idade Média, percebemos que esse período complexo e cheio de transformações também desempenhou um papel decisivo na maneira como a Escritura foi preservada, interpretada e transmitida. É importante entender que, durante muitos séculos, a maioria da população não tinha acesso direto aos textos bíblicos, não apenas porque os livros eram copiados à mão, mas porque a alfabetização era extremamente limitada e a posse de livros era privilégio quase exclusivo de instituições religiosas e acadêmicas. A Bíblia era para muitos algo que se ouvia, não algo que se lia. A fé e o entendimento do sagrado dependiam das homilias, cantos litúrgicos, vitrais e ensinamentos orais. Isso não diminuiu o valor da Escritura, mas moldou profundamente a forma como o povo se relacionava com ela. Enquanto isso, os monges copistas dedicavam horas intermináveis a duplicar manuscritos com uma precisão quase inacreditável. Em muitos mosteiros, o trabalho de cópia não era apenas uma tarefa intelectual, mas um ato de devoção. Cada letra era escrita com reverência e paciência. Isso explica por que, apesar de um mundo repleto de guerras, epidemias e instabilidade, os textos bíblicos conseguiram sobreviver com uma fidelidade impressionante. E ainda assim, dentro desse ambiente de devoção e zelo, surgiram discussões teológicas intensas. Não sobre o conteúdo da Bíblia em si, mas sobre a interpretação adequada dos textos e sua aplicação na vida cristã. A autoridade da Igreja se consolidou como guardiã do entendimento bíblico, e isso moldou profundamente a cultura religiosa da época. Nesse mesmo período, traduzir a Bíblia para línguas vernaculares era visto com desconfiança. A ideia de que o texto deveria ser lido diretamente por qualquer pessoa parecia perigosa para muitos líderes religiosos, que acreditavam que a leitura sem orientação poderia gerar interpretações equivocadas. Essa postura, no entanto, não impediu que algumas traduções começassem a surgir, ainda que clandestinamente. Pessoas como John Wycliffe, no século XIV, se tornaram figuras centrais nesse movimento. Wycliffe acreditava profundamente que cada indivíduo deveria ter acesso ao texto bíblico em sua própria língua. Sua tradução para o inglês inicial não apenas influenciou gerações futuras, mas também provocou debates acalorados e perseguições. Com o avanço dos séculos, a passagem para a Renascença trouxe uma energia renovada para o estudo das línguas originais da Bíblia. Eruditos começaram a retornar ao hebraico e ao grego para buscar o sentido mais puro e próximo do texto original. Essa vontade de ir à fonte reacendeu discussões sobre erros de tradução, interpolações e nuances perdidas ao longo dos séculos. Um dos nomes mais conhecidos desse período é Erasmo de Roterdã, cuja edição do Novo Testamento em grego se tornou fundamental para inúmeras traduções posteriores. O trabalho de Erasmo não surgiu do nada, mas foi uma síntese brilhante dos manuscritos disponíveis à época e de sua própria habilidade linguística. Com isso, abriu portas que mais tarde seriam cruciais durante a Reforma Protestante. A Reforma, por sua vez, representou um divisor de águas na história da Bíblia. Martinho Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, não estava apenas oferecendo um texto religioso ao povo, mas estava transformando a própria língua alemã, sua literatura e sua cultura. A Bíblia de Lutero se tornou um marco não só espiritual,
mas linguístico. E foi justamente esse espírito de acessibilidade que se espalhou rapidamente por toda a Europa. Na Inglaterra, a mesma chama impulsionou traduções como a de William Tyndale, que pagou com a própria vida por seu compromisso de tornar a Bíblia compreensível para todos. Suas palavras influenciaram fortemente a versão King James, que se tornaria uma das traduções mais influentes da história. Enquanto tudo isso acontecia na Europa, outros povos e culturas ao redor do mundo viviam seus próprios encontros com a Bíblia. Missionários começaram a traduzir textos bíblicos para línguas que nunca haviam tido forma escrita. O processo era cuidadoso e, às vezes, levava anos apenas para estabelecer um alfabeto funcional. Antes mesmo de traduzir um único versículo, esse esforço monumental demonstra o impacto global que a Bíblia começava a ter e como sua mensagem se expandia além das fronteiras do Ocidente. Em muitas dessas culturas, a chegada da Bíblia não era apenas uma introdução religiosa, mas um marco linguístico e social. Toda essa jornada nos leva a perceber que a história da Bíblia não é um simples registro de cópias e traduções, mas uma verdadeira saga humana. Pessoas comuns, estudiosos brilhantes, líderes religiosos, reformadores, monges silenciosos, tradutores perseguidos, comunidades inteiras dedicaram suas vidas a preservar algo que consideravam inestimável. E é precisamente essa dedicação que nos permite hoje abrir uma Bíblia física ou digital, e ler palavras que viajaram por milênios até chegar às nossas mãos. À medida que nos aproximamos dos capítulos finais dessa longa jornada histórica, é impossível ignorar o impacto que a descoberta arqueológica moderna teve sobre a compreensão da Bíblia. Durante muitos séculos, o que se sabia sobre os contextos bíblicos dependia quase exclusivamente de manuscritos, tradições orais e registros históricos conservados em bibliotecas, mosteiros e centros religiosos. No entanto, o avanço da arqueologia ofereceu algo completamente novo e revolucionário. Pela primeira vez, era possível confirmar, confrontar e até corrigir informações por meio de evidências materiais. Escavações realizadas no Oriente Médio revelaram cidades inteiras mencionadas na Bíblia, inscrições antigas, sistemas de escrita, artefatos religiosos e estruturas que traziam clareza e profundidade ao mundo bíblico. Um dos achados mais significativos da era moderna foram os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 e 1956 nas cavernas de Qumran, próximo ao Mar Morto. Esses manuscritos, datados de aproximadamente 2 séculos antes de Cristo até o 1º século depois dele, forneceram uma confirmação extraordinária da precisão textual do Antigo Testamento ao longo dos séculos. Entre os pergaminhos encontrados, havia cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento escritos em hebraico e aramaico. O livro de Isaías, por exemplo, estava quase completo, e ao compará-lo com versões medievais já conhecidas, descobriu-se que as diferenças eram mínimas. Isso não apenas reforçou a preservação cuidadosa dos textos ao longo do tempo, mas também fortaleceu a confiabilidade histórica da Bíblia como documento transmitido com fidelidade. Mas as descobertas não pararam por aí. A arqueologia seguiu revelando detalhes fascinantes, que ajudaram a reconstruir cenários bíblicos com enorme precisão. A cidade de Jericó, com suas camadas arqueológicas, despertou debate sobre a cronologia dos eventos descritos no livro de Josué. Em muitos casos, a arqueologia não tem como objetivo provar ou refutar a Bíblia, mas fornecer contexto. Contudo, o contexto oferecido frequentemente ilumina e reforça passagens consideradas misteriosas ou metafóricas. Estruturas como o túnel de Ezequias em Jerusalém, mencionado em textos antigos, foram encontradas praticamente intactas. Inscrições como a Estela de Merneptah forneceram uma das primeiras referências extra-bíblicas ao povo de Israel. São detalhes como esses que permitem que estudiosos compreendam a cultura, a política e a vida cotidiana dos povos mencionados nas Escrituras. Ao mesmo tempo,
a tecnologia digital transformou completamente o modo como estudamos e acessamos a Bíblia. Antigamente, os manuscritos só podiam ser manuseados por especialistas e em ambientes altamente controlados. Hoje, muitos desses documentos foram escaneados em altíssima resolução e disponibilizados online, permitindo que qualquer pessoa no mundo explore textos que antes estavam ocultos em cofres e arquivos. Isso democratizou o acesso à pesquisa bíblica de uma maneira que gerações anteriores jamais poderiam imaginar. Softwares avançados comparam manuscritos, identificam padrões linguísticos e até ajudam na reconstrução de fragmentos danificados. A própria crítica textual, responsável por estudar variantes e diferenças entre manuscritos, deu um salto gigantesco com ferramentas modernas. E enquanto tudo isso acontecia, novas traduções da Bíblia continuaram a surgir. Tradutores trabalham arduamente para equilibrar fidelidade ao texto original com clareza para o leitor contemporâneo. Cada tradução carrega uma filosofia própria. Algumas optam por uma abordagem mais literal, tentando manter a estrutura e o vocabulário o mais próximo possível das línguas originais. Outras escolhem uma tradução mais dinâmica, priorizando a fluidez da leitura e a compreensão direta. Ambas têm valor e ambas desempenham papéis essenciais na vida de milhões de pessoas. Afinal, a Bíblia, apesar de sua antiguidade, continua viva e presente na vida espiritual, moral e cultural de incontáveis comunidades ao redor do mundo. Outra parte importante da história moderna das Escrituras é a expansão missionária global. Igrejas e organizações dedicadas à tradução bíblica trabalham para levar o texto a povos que ainda não possuem a Bíblia em sua própria língua. Hoje, existem milhares de idiomas com traduções completas, parciais ou em progresso. Para muitos povos indígenas e comunidades isoladas, a tradução da Bíblia foi a primeira vez que sua língua ganhou registro escrito. Isso criou não apenas transformação espiritual, mas preservação cultural. Linguistas e tradutores muitas vezes vivem anos em comunidades remotas, estudando hábitos, sons, tradições e estruturas linguísticas até conseguir formular um texto compreensível e fiel ao original. Esse esforço global representa uma das maiores campanhas de preservação linguística do planeta. À medida que conectamos todos esses pontos, desde pergaminhos antigos até tecnologia de ponta, percebemos algo poderoso. A Bíblia percorreu os séculos, não como um livro estático, mas como um organismo vivo, que atravessa guerras, mudanças políticas, transformações culturais, inovações tecnológicas e ainda permanece central na vida espiritual de bilhões de pessoas. Sua história é, na verdade, uma história de resistência, de preservação quase milagrosa e de impacto contínuo. Poucos textos no mundo possuem uma trajetória tão ampla, tão profunda e tão documentada. Cada fase de sua sobrevivência revela não apenas a importância do texto em si, mas o comprometimento humano em mantê-lo vivo. Ao concluir essa parte da nossa jornada, percebemos que compreender a história da Bíblia não é apenas olhar para trás, é reconhecer que cada geração contribuiu para que as Escrituras continuassem acessíveis, relevantes e respeitadas. Hoje, quando alguém abre uma Bíblia, está segurando um legado que atravessou desertos, impérios, templos, mosteiros, reformas, guerras, descobertas arqueológicas e, finalmente, a era digital. Isso torna a leitura não apenas um ato religioso, mas uma ligação direta com milhares de anos de fé, esforço e dedicação humana.